E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Bora com a Gente Portugal. E vamos começar a série de vídeos sobre a parte mais burocrática, né? Documentação. Você que quer vir aqui para Portugal, não sabe muito sobre o que precisa fazer, documentos, onde tem que ir, qual a sequência mais perto do ideal para que você não tenha problemas. Então, vamos começar com o primeiro vídeo aqui em Portugal, sobre a chegada em Portugal. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar aqui em Portugal? Então, fica com a gente aqui até o final do vídeo para a gente poder descobrir o que é, qual é a minha primeira ação quando eu chego em Portugal. A primeira coisa que você tem que fazer quando chega aqui em Portugal é dizer para Portugal que você chegou. Parece estranho, né? Mas tem um documento que se chama Declaração de Entrada. E você tem 3 dias úteis para avisar a Portugal que você está aqui em Portugal para poder fazer essa declaração de entrada. Mas tem algumas situações que você não precisa fazer isso e outras que você precisa fazer isso. Por exemplo, quem é o órgão que você tem que comunicar isso? É o CEF, né? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um órgão aqui onde ele regulamenta toda essa parte de imigração. Então você precisa avisar para ele que você entrou. Só que, se você chegar em Portugal direto de um voo de fora e entrar na Europa por Portugal, você não precisa fazer isso. Por que você não precisa fazer isso? Porque o CEF, né? Os profissionais do CEF, das fronteiras, eles estão nos aeroportos. Então, eles fazem o controle de fronteiras no aeroporto. Então, você não precisa fazer esse comunicado, essa declaração de entrada em Portugal, porque no aeroporto já fica registrada a sua entrada. Agora, se for o seu caso, igual ao nosso, nós chegamos em Portugal vindo pela França. Então, nós entramos na União Europeia pela França. E aí, da França para Portugal, não existe esse controle do CEF, só de voos que são de países fora da União Europeia ou equiparados. Eu já vou explicar esse equiparados. O Brasil não é um deles. E, evidentemente, eu precisava fazer isso, porque eu vim do Brasil para a França, Portugal não sabia que eu entrei na União Europeia, porque a França não avisa para Portugal, e eu depois peguei um voo da França para cá, para Portugal. Então, eu precisava fazer. Então, Marco, você teve que ir junto com a Mônica para poder declarar a sua entrada em Portugal? Também não precisei. Por que eu não precisei? Então, vamos lá. A primeira situação é, entrou por Portugal? Não precisa. Não entrou por Portugal? Tem horas que você precisa e tem horas que você não precisa. Ih, Marco, está complicando. Não, não está complicando. É simples assim. Se você entrar em Portugal por outro país e você precisa avisar, só que se você chegar em Portugal e ficar hospedado num hotel, numa posada, num alojamento oficial, como eles chamam aqui, que, por exemplo, é um Airbnb, esses empreendimentos, o hotel, a posada, até propriamente dito o Airbnb, eles são obrigados a comunicar a sua estadia, ou seja, a sua chegada em Portugal para o CEF. Então, qual é o meu conselho? Se você estiver chegando em Portugal por outro país e ficar hospedado em um desses lugares, você pergunta ao hotel, pergunta à posada, pergunta ao Airbnb se ele vai fazer esse comunicado para você e pede uma comprovação de que foi feito. Por quê? Porque se você não fizer e eles não fizerem isso, você paga uma multa. Aliás, multa aqui em Portugal se chama coima. Então, se você ouvir esse termo aqui, a gente não está muito acostumado, eles estão falando sobre multa. E é uma multa razoavelmente pesada, que tem uma variação, inclusive pelos dias de atraso que você fez da comunicação, que pode ser de 60 euros até 160 euros por pessoa. Então, toma cuidado com isso. Agora, se você entrar em Portugal por outro país e não for para hotel, posada ou Airbnb ou um alojamento oficial, for, por exemplo, para casa de um amigo, casa de parente,
aí você precisa fazer a declaração. E aí essa declaração, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do formulário e do site onde está explicando direitinho o que é o CEF, para você validar tudo que eu estou falando. Então você tem que preencher essa declaração. E de antemão, procura agendar. Se você não conseguir agendamento para os próximos 3 dias úteis após a sua entrada em Portugal, vai no CEF. Vai, que a gente chama no balcão do CEF. O balcão de atendimento mesmo do CEF. E o que você precisa levar? Essa declaração, que eu já falei que na descrição do vídeo aqui está o link do formulário para você já levar ele impresso, preenchido, tudo direitinho. O seu passaporte, leva o passaporte onde está o carimbo de entrada na União Europeia. Por exemplo, no meu caso, lá no da França. Leva este passaporte, tá certo? Este é importante. Ele não fala sobre passagem aérea, se você olhar o site do CEF, mas leva a passagem aérea, então guarde a passagem aérea, não jogue fora, para poder comprovar a sua entrada, caso tenha algum problema. E aí, feito isso, entrega a declaração, eles vão ser comunicados e oficialmente você está legalizada a sua entrada aqui em Portugal. Falando sobre a história da União Europeia e países equiparados, existem países na Europa que não fazem parte da União Europeia, e aí eles chamam de equiparados. Vou dar alguns exemplos, né? Islândia, a Noruega, a Suíça. O Brasil esquece, até porque está no continente da América do Sul. Esse você tem a obrigação, caso você esteja nessa situação de não entrar por Portugal e nem tampouco ficar em algum alojamento oficial, hotel, pousada, você tem que fazer esse comunicado, tá certo? Então não perde esse prazo, porque a coima é alta, ok? Bom, fica com a gente aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha nas suas redes sociais, que eu tenho certeza da utilidade pública dessa informação, e até o próximo vídeo.